Oi, gente, aqui é a Isabela de Andrade, a gente está em mais um episódio do Elas na Escrita e hoje a gente vai falar um pouquinho de algo que eu gosto bastante, eu acho que mexe aí com os humores, que a gente vai falar de quem escreve a nova crítica literária. E a gente não costuma responder as perguntas, né? A gente estava conversando aqui que a gente corre ao redor delas. Estou aqui com a Tatiana Lazarotto, estou aqui Lazarotto. acompanhando Elas na Escrita nessa temporada, muito feliz de estar aqui com duas convidadas incríveis. E aí hoje, então, juntas a gente vai conversar com a Catarina Matavelli e a Carolina Ferreira. A gente vai tentar aí ver o que a gente conversa a partir dessa questão. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. A gente sempre pede para quem está ouvindo poder conhecer quem são vocês. Dá uma mini bio, resumir aí da história. Bom, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Carolina Ferreira. É sempre muito difícil, né, falar de si, se apresentar, mas eu tenho muito me colocado como uma pesquisadora, acho que antes de tudo, uma crítica literária e curadora também. E recentemente tenho descoberto que sou uma pessoa que faz mediação de conversas também, assim, isso tem, enfim, me animado, acho que num tweet seria isso. Para mim também é um grande desafio. Gente, nem de microfone eu sou acostumada, então eu já peço desculpas. Mas é isso, Catarina Matavelli. Sou formada em psicologia, acabei não seguindo aí a formação da forma mais tradicional que a gente conhece. Por ter aí uma longa trajetória com os livros, seja em biblioteca, livraria, que eu trabalhei, fui voltando a me aproximar para esse ambiente. Então hoje eu trabalho com social media, atualmente para o Bookster. Também sou colagista, artista colagista, ainda tentando me entender nesse termo, por não me considerar exatamente uma artista. E tenho também a produção de conteúdo aí já há algum tempo, mais ou menos desde 2020, com a página Catarina Matavelli, que também surgiu a newsletter Um Canto Nosso. E acho que é um pouco disso. Legal, eu tenho acompanhado o desafio do 30 dias de colagem. Ai, espero que vocês tenham gostado. Uau, tô gostando, Acabou, consegui fazer os 30 dias. Vai ter mais 30? Vamos ver. Preciso fazer as outras 30 agora. Gente, aí pensando, então, vamos dar um start talvez a partir dessa pergunta. Quem escreve a nova crítica literária hoje? Eu acho que a gente pensou um pouco nisso nesse episódio, porque a gente já sabe, tem aquela conversa. Antes era um espaço muito ocupado por jornalista, por pesquisadores, era um espaço mais acadêmico. E hoje em dia isso mudou um pouco. A gente ainda tem esses espaços mais tradicionais, mas a gente foi vendo, né, uma profissão. A gente tem ali, tem blogs, a gente tem redes sociais, a gente tem espaços em vídeos, a gente tem espaços em livrarias de mediação, que você diz. Então, eu queria entender com vocês se vocês se enxergam nesse espaço de crítica literária hoje e como é para vocês ocupar isso, como são esses diálogos. E a gente está falando de escreve a crítica, mas não só escreve, né? A gente tem muitos conteúdos em vídeo também. Sim, hoje, então falado, ampliar, né, essa produção, né, para além da escrita. E também, eu acho que isso, assim, pensar no online, né, mas também no offline, que tem muita coisa acontecendo. E realmente é bem legal você falar disso, e não só a escrita, para a gente não se reduzir a um só espaço, justamente porque hoje a gente tem uma diversidade de espaços possíveis, né? Com certeza. Com certeza. E aí, queremos ouvi-las. Esse é um assunto que me interessa, porque eu acho que você comentou, né, que quando a gente imaginava a figura de um crítico literário antes, era sempre essa ideia de um homem cis, branco, mais velho, de terno, que ia para uma redação, ou estava frequentando o espaço da academia, né? E esse espaço da academia que não era um espaço que conversava tanto com a sociedade, assim, né? E eu acho que continuar perpetuando essa imagem é um pouco de burrice, assim, sabe? Porque eu acho que a crítica, ela precisa também ser uma ferramenta de fomento à leitura, de incentivo à leitura, né? Então, existem muitas formas de fazer isso, né? Acho que para mim, que tenho esse lado acadêmico também, eu gosto muito de pesquisar. Eu tenho uma relação um tanto ambígua com o espaço da academia, mas eu realmente me encontrei muito. Só que para mim sempre pareceu muito impossível, assim, me fechar lá e não ter o contato com o público, com as pessoas. E entendi muito cedo que o espaço da internet, para mim, não era um espaço confortável, assim. Eu não me considero uma pessoa que produz conteúdo, por exemplo. Mas eu encontrei, dentro das livrarias, uma possibilidade de ser essa pessoa que comunica e instiga os leitores e as leitoras e consegue levar um pouco do conhecimento acadêmico
para esses espaços comuns, assim. Porque também tem um movimento que a academia, ela não produz um conhecimento ali dentro, como se fosse algo que está descolado do mundo, né? Eu acho que a gente bebe muito das discussões externas, né? Das observações da sociedade e leva para a academia para conseguir sistematizar isso e articular, enfim, enquanto produção de conhecimento, né? E tenho gostado muito, assim, desse movimento nas livrarias, né? Desde abril, eu tenho feito a curadoria do Circuito da Gato Sem Rabo, né? Que são esses encontros em que a gente consegue trazer não só os lançamentos, mas também dar uma ventilada nas prateleiras da livraria e trazer preciosidades, assim. E eu sempre me preocupo muito em escolher pessoas para os encontros que façam essa conexão entre o mundo e esse espaço da academia, que às vezes parece muito sisudo e distante, assim, né? Então, eu penso que a crítica, ela precisa se abrir e se ampliar, porque, enfim, a gente tem muitas frentes para poder trocar socialmente, mas, ao mesmo tempo, também eu consigo compreender que cada espaço tem a sua singularidade, sabe? Eu acho que na produção de conteúdo você tem uma determinada linguagem e você tem um público, uma forma de se comunicar. Hoje em dia a gente tem essas vertentes dos vídeos, assim, né? Então, pessoas que falam sobre livros no TikTok, que falam no YouTube, que estão ali no Twitter, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta. Eu achei legal que a gente está com uma pessoa muito do offline e uma muito do online, então, né? Acho que a gente consegue esse equilíbrio aqui hoje. Então, é legal você trazer isso das livrarias, que é um espaço diferente do que a Catarina ocupa, então isso se complementa muito, né? Um vai equilibrando o outro. E acho interessante também, antes de passar para a Catarina, uma observação sobre essa importância da crítica como uma formação de um leitor, né? Quando a gente está... Inclusive, a gente acabou de sair da Flip e a gente estava falando muito sobre isso. Todo mundo está escrevendo. Quem está lendo, né? Quando a gente tem uma pesquisa que saiu recentemente, que o texto mais longo lido por alunos brasileiros no ensino médio não passava de 10 páginas, quando no Chile essa média de 100 páginas, né? Então, eu ando pensando muito também, né? Quem está lendo? Porque a gente se lê, né? Quer dizer, alguns não, mas a gente procura, né, ler como escritoras, né? E ler mulheres contemporâneas, ler contemporâneos também, mas a gente fica pensando como está essa formação, né? A gente está abrindo, ampliando esse acesso à escrita, graças a Deus, mas a gente também precisa pensar numa formação de um público leitor e a crítica literária acaba fazendo muito isso, contribuindo muito fortemente para isso, né? E aí... a gente conversou muito disso da Flip, gente, não, peraí, cada escritor então se compromete a levar pelo menos um leitor, né? Muito bom. É muito louco pensar em produção de conteúdo, porque eu acho que as coisas têm mudado cada vez mais, e muito além da questão do formato, que cada vez mais a gente vê os vídeos tomando espaço, justamente porque eu acho que é muito difícil as pessoas lerem hoje, principalmente em redes sociais, imediatismo, muitas informações. Mas é muito interessante pensar quantos nichos existem dentro até, assim, quando a gente fala de literatura, né? Então, tem pessoas que vão falar ali mais sobre clássicos, tem pessoas que vão falar sobre literatura contemporânea, tem gente que vai falar sobre young adult, e é muito louco o TikTok, assim, o quanto que jovens leitores estão tomando o espaço dessa crítica, assim, e alcançando muitas pessoas em forma de vídeo. E eu, uma pessoa tímida, que não sou muito da fala, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, eu sinto, na fala, eu gosto muito mais da escrita, que é uma coisa que eu falo que eu posso controlar o que o outro vai ler. Então, eu sempre fico com muito receio na parte da fala, porque eu não tenho como controlar. Saiu, já era, né? Ali na escrita eu posso apagar, voltar, reviso 15 vezes antes de soltar, para quem lê a newsletter. Então, é muito louco, porque às vezes eu me sinto muito pressionada, assim, uma pessoa que está no online, produzindo conteúdo diariamente, produzia antes, eu produzo, na verdade, desde os 13 anos, eu tinha um blog, e eu criei esse blog com o intuito de ganhar livros, porque, enfim, sem recursos, minha avó falava, tá louca, te dá livro, eu tenho que comprar arroz e feijão, né? Então, fui começando ali, desde cedo, muito na escrita. Eu acho que para as pessoas que estão ali desde sempre na escrita, é muito difícil a gente se adaptar a essa forma de vídeo, né? Mas também é uma forma que a gente consegue alcançar mais pessoas, que a gente consegue alcançar mais jovens, né? Mas ainda assim existem muitas questões dentro disso, do quão essa crítica
literária de hoje, que talvez a gente se encaixe ainda com dificuldade, justamente por quanto a gente é levado a sério também, né? Não sei, justamente por não estar dentro dessa academia, por não estar dentro de certos padrões que são esperados da gente e tudo mais. E a desvalorização constante também, que a gente sabe, acho que todo mundo dentro do mercado editorial que trabalha de alguma forma com o livro, a gente sabe da desvalorização e como é difícil, sei lá, comer o arroz e feijão do dia a dia e você ser remunerado com coisas além de livros. Falo aqui por muitos outros produtores de conteúdo, né? E eu acho que a gente também está tocando num ponto que a gente está falando de geração, né, questão geracional, a gente está falando, certeza, óbvio, também, né, de questões de gênero, de raça, mas eu também fico pensando nessas questões de território, né? E vocês duas são de São Paulo? São de São Paulo. E eu lembrei, eu acho que não vai ter problema expor isso, mas eu lembrei da Emanuela Siqueira, que é minha amiga, bloco de notas aleatórias no Instagram, que a gente também vem da mesma região do país. Eu não tô bairrista, não, tá? Aqui no off eu falei de uma autora também do oeste de Santa Catarina, Ieda Magri, mas a Manu, que é tradutora e é crítica literária também, ela me contou que quando ela era criança, lá no oeste de Santa Catarina, ela falou pro professor que queria escrever crítica literária. E aí o professor falou assim, não, mas você não vai conseguir. Assim, gente, não é querer acabar com o seu sonho, mas é muito difícil, olha onde é que você tá, né? E aí ele falou, nossa, para isso, assim, eu não consigo nem te dizer, mas você tem que ler muito, você tem que ir para Curitiba, que ali era um lugar, né, maior, mais próximo. E aí ela começou a falar, assim, que acho que isso despertou, né? Acho que ela pode falar muito melhor do que isso, mas eu acho que despertou essa vontade, ela começou a ler muito mais, e ler críticas também, né? Ter acesso a o que era traduzido ali. Ela falou, nossa, quando saiu a minha primeira crítica no Suplemento Pernambuco, que hoje virou revista, né, Pernambuco, ela falou, eu tive vontade de mandar para ele e dizer, olha aqui, né? Então, acho que a gente também está falando, a gente fala muito, né, a gente está gravando num estúdio aqui em São Paulo, graças à Biblion, e muito com entrevistadas que moram aqui ou que são daqui, mas a gente também está falando de pessoas além, né, desse eixo que a gente vive, e que às vezes também precisam ultrapassar, né, essa questão territorial para fazer uma crítica e ser ouvido, né, como você falou, que a gente está falando. E é louco que é exatamente um eixo e apenas um padrão. Então, na cabeça dessa pessoa que falou isso para sua amiga, só existia uma possibilidade de ser crítico, né? Sei lá, morando em tal lugar, você sendo, sei lá, homem, branco, dentro de um terno. Então, é muito difícil no dia a dia a gente desmitificar isso e tentar conquistar, assim, falar, eu posso estar nesse espaço, e não só estar, mas também ser levado a sério, né? Falar, putz, o que a Catarina tá falando, o que a Carol tá falando, o que os jovens do TikTok tá falando, precisa ser considerado e é importante e tudo mais, porque falar todo mundo vai falar, né? É isso. Mas o difícil, como a gente vai ser ouvido e levado a sério e considerado no dia a dia, né? É exatamente isso do ser levado a sério, vai muito pelo espaço que talvez mais pessoas ocupam hoje. A gente ainda tem esses espaços fixos de pensar que a crítica vai ocupar esse ou tal espaço e não entender que o mundo correu, o mundo, né, não tem mais como ser muito. Aquele único homem de uma revista, de um jornal. E isso é legal, a gente ter esses novos espaços, essas novas possibilidades, até quando a gente pensa em ampliar leitores, é o que a gente estava falando, a crítica também como um espaço de mediação, né? Um espaço possível de incentivar a leitura, de encontrar novos leitores online, mediação offline. É informação, né? Então isso, acho que a gente não pensa essa crítica só em relação ao livro, mas como um espaço de expandir a literatura, né? O caminho desse livro. Eu acho que quem escreve não são mais as mesmas pessoas, quer dizer, as pessoas sempre escreveram, mas, né, quem tem acesso a essas pessoas, né? Essas pessoas que ganham acesso na literatura não são mais as mesmas, ampliou-se, mas a crítica também precisa ser ampliada, né? Eu acho que porque é um espaço de poder, né? Absolutamente. Completamente. Sim, mas eu acho que ainda não é, né? A gente está falando, você já falou muito bem, né, Tati, sobre essa questão de pensar essa produção que está num eixo muito sudestino, assim. No mestrado eu tive uma experiência por conta da pandemia de fazer uma disciplina na Federal da Bahia, que eu sempre falo para todo mundo, assim, que foi uma das disciplinas do mestrado que foram mais importantes para mim, em que o plano de aula estava muito atualizado, né? Então, uma quantidade muito grande de autores negros sendo lidos, né? E nesse contato com a UFBA e com amigos de lá, é muito violento e muito curioso perceber como nós aqui de São Paulo e do Rio, né, também, a gente não acessa essa produção crítica, né?
Então, são 2 embates diferentes, né? Acho que a gente está falando aqui do embate nosso dentro de São Paulo, de ter o nosso trabalho reconhecido e dessa dificuldade de se colocar como uma pessoa crítica literária, assim. Eu coloquei isso... Pode parecer uma coisa muito pequena, né? Mas eu tenho colocado isso na minha bio faz pouquíssimo tempo, assim, porque, eu sou crítica literária, mas eu nunca escrevi na Folha. Nossa, nunca saiu um texto meu no jornal tal. Tipo, posso colocar que eu sou crítica? Né? Então, tem essa insubordinação também da gente colocar os nomes que, né, enfim, cabem ao nosso trabalho, mas não entrando nessa lógica de que você só é escritor se você publica um livro, você só é crítico se você tem uma coisa no jornal, tal. Mas tem essa questão ainda do território, que é muito forte, né? Quando a gente pensa nesses lugares do norte e do nordeste ou do extremo sul, assim, de como as críticas estão sendo feitas ali, né? Tem uma produção pulsante que não é acessada pela gente, né? E também o quanto isso limita a nossa própria possibilidade de construir um pensamento crítico, assim, né? Essa professora da disciplina da UFBA, que é a professora Florentina Silvio Souza, que foi uma das primeiras professoras negras da Faculdade Federal lá, ela tem um trabalho maravilhoso da década de 80, estudando os cadernos negros. Eu tenho amigos e colegas em São Paulo estudando os cadernos negros, que não leem a professora Florentina, que é a gênese da crítica desse movimento, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa o tempo todo estar muito atento, porque facilmente a gente pode cair nesse lugar, né, de excluir também outras possibilidades de crítica que estão fora desse eixo do sul-sudeste, né? Sim. Gente, puxando em região, eu sempre falo do centro-oeste. Então, centro-oeste, tá vendo? Nem falei. Não, mas isso é tão... Eu até puxei, porque isso acontece muito. Geralmente a gente divide o país em 2 lados. A gente fala sul e sudeste, norte e nordeste. Eu fico, e o centro-oeste? Cadê, Parece né? um lugar fora do país. E é sempre assim. E é onde tá a capital do tá país, lá, gente, é no né? Cerrado. A capital do país tá lá, o centro de Brasília. Esquece. E ainda assim, quando eu me mudei para São Paulo, eu vi muito essa diferença do acesso, vindo de Brasília, que é uma capital, mas estando em São Paulo, a gente vê o quanto a gente tem mais acesso a pessoas, a lugares, a bibliotecas, a livrarias, a eventos, a tudo. Então, isso muda também. Então, essa mediação é completamente diferente, né? Dependendo da região. Eu acho que nomear a região é muito importante, mas também pensar que quando a gente fala em sul e sudeste, geralmente a gente está falando de Rio e São Paulo, capital, e Minas, Curitiba, talvez, no sul, ou Porto Alegre, Santa Catarina, coitada, né? Foi com Deus. Até por esse momento que a gente está vivendo também. Por isso que eu sempre reforço quando eu falo que eu sou de Santa Catarina, mas eu sou legal, eu sou de esquerda. É importante. Sempre importante fazer esse disclaimer, mas o quanto isso é invisibilizado mesmo, né? E realmente, assim, a gente precisa nomear as regiões e olhar para esses outros lugares para além das capitais, né? Para além das universidades, né? O que vem sendo feito. Oi, eu sou a Tatiane Leite, do Valer um Livro, e eu vim aqui falar um pouquinho o que eu penso, né, a minha opinião sobre crítica literária, dar os meus 10 centavos a respeito disso, sobretudo numa era aí de internet. Bom, eu acho, primeiro de tudo, que eu acredito muito na definição do Antônio Cândido, né, que um crítico literário, é impossível uma crítica literária acontecer sem um contexto social, filosófico, político e, por que não, pessoal também, né, de cada crítico. O crítico ele vai embasar aquelas suas definições e análises a partir de questões que também vão ser subjetivas, né? A minha análise crítica de algum texto, ela vai ser variável, ela vai ser diferente de a análise crítica de uma outra pessoa que tenha uma vida diferente da minha, né? Ou que viva em um tempo diferente que o meu. Então, por isso, a gente precisa levar em consideração também o veículo em que isso está saindo, justamente porque estamos em um período de internet, com as informações ao alcance do clique, não qualquer informação, né? Mas muita informação, muita coisa, muita análise, muita opinião, né? Então, eu acho que o ponto mais importante dessa análise é, primeiro, a gente entender que existem maus profissionais em diversos mercados, não só no mercado editorial, não só no mercado de comunicação, não só nos críticos literários, mas também a gente precisa entender que essa análise crítica, ela vai ser sempre subjetiva,
como já dizia o Antônio Cândido, só que essa análise crítica só vai se dar a partir do momento que o livro e a literatura for analisada a partir de critérios que sejam relevantes ali para tirarem conclusões a respeito, né? Então, análises da linguagem, análises do contexto histórico, análises políticas e sociais, enfim, e de acordo também com qual é a circunstância, qual que é o objetivo daquela análise, né? É uma resenha de um jornal, é uma resenha de um blog, é uma resenha em vídeo, é uma resenha com uma função escolar, com uma função de concurso, com uma função de um Enem, enfim, tem uma série de questões aí, né? Uma resenha para um autor, enfim, são vários lugares que vai se partir, mas o crítico literário, ele pode ser, sim, um booktuber, um booktalker e também, claro, um jornalista, um professor, um sociólogo, um antropólogo, enfim, um biólogo até, dependendo, sei lá, qualquer profissão. E como tem sido esse trabalho, pegando um pouco no offline, para você na livraria hoje em dia? A gente está falando da crítica, mas também mediação. Como tem sido o seu contato e o diálogo ali com os leitores, já que a gente está pensando nessa expansão de leitores? Eu sinto que tem uma demanda das pessoas de estarem nesses espaços, seja para conhecer leituras novas, seja para ter esse diálogo sobre aquilo que você leu, né? Porque a leitura, ela é um pouco solitária, né? Você ali com as palavras que alguém escreveu, tal, e eu acho que a possibilidade de você estar com outras pessoas que têm o mesmo interesse, trocar, é algo que eu tenho sentido, assim. É muito curioso ver pessoas que frequentam a livraria com alguma frequência, assim, que não vão apenas em um evento ou outro, mas tem uma coisa de acompanhar a agenda, de frequentar, tal. E a coisa mais legal que eu tenho ouvido é muito sobre esse contato com pessoas da academia, assim, né? Eu tenho um hábito de, sempre que eu posso, convidar pesquisadores e pesquisadoras, tendo, às vezes, um cuidado de convidar pessoas que não têm sido tão acessadas, assim, pensando em grandes mídias ou não produzem conteúdo e tal, e fazer essas pontes, sabe? Porque eu acho que o pensamento crítico, né, a crítica literária, pensando nesse formato mais acadêmico, ela não precisa mais ser algo hermético, inacessível, né? Você não precisa ler um texto e não compreender absolutamente nada, assim, né? E eu tenho sentido um pouco das minhas amizades, do meu próprio processo no mestrado, que se tem uma liberdade para que a nossa pesquisa seja feita com menos distanciamento, assim, né? Eu até comentei com algumas pessoas próximas, assim, que o meu mestrado foi uma grande confusão. Tinha hora que eu não sabia quem era Carolina Maria de Jesus e quem era Carolina Ferreira, assim, porque os nossos processos estavam muito entrelaçados, assim, eram pensar com, né? Uhum. E aí é curioso ver como é para um leitor, entre muitas aspas, comum, que está fora do espaço da academia, ter acesso a esse conhecimento, assim, como isso desperta curiosidade, desperta às vezes até o interesse, assim, ai, nossa, eu tenho vontade de pesquisar, não achei que eu poderia fazer isso, assim, sabe? Eu acho que tem sido muito bom. E esse lugar da mediação, para mim, é um lugar que foi muito difícil no começo, porque eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sou muito insegura, assim. E aí é isso, né? Você tá ali se expondo e falando coisas que pode não ser compreendida ou que de repente não tem o mesmo impacto que você imaginou, e uma mediação pode chegar de outra forma, né? E uma mediação nunca tem uma preparação por completo, né? Você sempre cria ali um roteiro, mas tem uma coisa de improviso que você vai precisa. Vir, né? E para mim o desafio mais legal é de me tornar uma acadêmica diferente, sabe? Eu acho que é uma coisa meio sair do automático, assim, né? Entender como eu consigo me comunicar e fazer as pessoas terem curiosidade, aproximá-las do pensamento crítico, mantendo a minha ética, mas ao mesmo tempo também fazendo com que seja acessível, assim, sabe? Eu acho que eu não tenho, por exemplo, interesse de, em algum momento da minha vida, virar uma pessoa acadêmica que não tem esse contato externo, porque eu acho que esse diálogo é muito importante, porque eu não quero me perder, né? Eu não quero que, enfim, que aquilo que eu produza não seja acessado pelas pessoas que estão fora desse espaço, porque, em especial, a minha pesquisa, né? Eu estou muito
voltada para a escrita de mulheres, mas em especial de mulheres negras, assim, eu acho que é um fluxo constante da vida para a academia, assim, né? Então, poder estar nas livrarias e fazer essas mediações é importante, porque, enfim, eu acho que tem essa coisa de me tornar menos acadêmica de um jeito bom, assim, sabe? E eu acho, Carol, que você está falando de um desafio muito grande, que é pra gente que é acadêmica, né? Eu falo gente, porque eu e Carol defendemos o mestrado com menos de um mês de antecedência, né? Foi muito pertinho. E ela me segurou na minha mão os 2 dias antes que a gente se conheceu, se encontrou, falou, vai dar tudo certo. E eu acho que é um desafio, né? Não tornar essa escrita um arquivo que vai ficar numa biblioteca preso para sempre e trazer isso, né, para as pessoas e fazer esse conhecimento fluir, né, na sociedade mesmo, de uma forma que ele seja absorvido, entendido e principalmente discutido, tensionado, né? Não é uma discussão fechada, mas sim ela tá aí fluindo, né, pelo mundo. E uma das formas até que muita gente faz isso é tentar levar isso para as redes sociais, né? Sim. Tentar tornar isso mais acessível. E eu fiquei pensando também que na pandemia, eu não tenho, né, exatamente a estatística, mas acho que muita gente, por conta do isolamento social, quis ler mais e eu acho que procurou, né, perfis, né, como o da Catarina, para saber o que ler e ter uma leitura talvez mediada, né, com referências e tal. E aí eu queria entender como foi para você, Catarina. Eu sei que você já fazia antes da pandemia, mas como foi esse processo da pandemia dentro do seu trabalho? Se teve isso? Ou se eu tô falando coisas nada a ver? Na verdade, eu voltei a fazer isso na pandemia. Porque eu comecei a fazer ali com uns 13 anos, escrevia blog, Instagram nem existia. No vídeo eu devo parecer muito nova, mas eu tenho 26 anos. Não que não seja nova, mas as pessoas me dão, tipo, 18, assim, sabe? Mas eu escrevia lá com uns 13 anos no blog e tal, adorava, me divertia. Ia na biblioteca, pegava 4 livros e devorava. E aí veio faculdade, veio ter que trabalhar e conciliar na faculdade, e eu parei, assim, fiquei num hiato, sem ler nada. E foi na pandemia que eu voltei a ler, assim, que eu literalmente falei, nossa, agora eu não preciso pegar transporte, eu não preciso passar 2 horas em pé para ir até o trabalho. A faculdade eu já estava bem saturada, assim, diferente da Carol, eu me identifico zero com o ambiente acadêmico, assim, eu não via a hora de acabar a faculdade, não queria nunca mais ver aquilo. Mas acho que foi uma experiência mais, enfim, com a instituição em si. E aí, eu voltei na pandemia. E é muito louco, porque eu também me vejo muito nesse lugar de insegurança que você trouxe. Aliás, me identifiquei com muitas coisas na sua fala. Mas na forma online, assim. Então, eu comecei ali na pandemia e falei, vou só mostrar os livros e fazer um textinho, porque eu nem quero que as pessoas me vejam, assim, sabe? De tão insegura. E até que foi indo, e eu percebi que quanto mais eu mostrava da minha vida, mais eu mostrava da Catarina em si, mais as pessoas se interessavam e gerava essa identificação, né? Então, foi muito aos poucos que eu fui começando a tornar a minha página o que é hoje, tanto que tinha o nome que era Um Canto Todo Meu. Ah, eu lembro. Né? Até que eu falei, por que eu não posso misturar a questão da leitura, a cultura, falo sobre cinema também, com a minha vida em si, sabe? Tornar esse perfil pessoal. E com né? o seu nome, né? Exato. E profissional ao mesmo tempo. Exatamente, porque eu penso, eu quero me colocar ali no mercado editorial como uma profissional, para além de produtora de conteúdo, que ainda tem os seus perrengues para ser considerado profissional também, né? Então, foi aí que teve essa virada para o Catarina Matavelli, foi aí que chegou a News também por conta dessa questão do algoritmo também, que é uma coisa muito, muito louco que a Carol falou, assim, que sempre passa pela minha cabeça, mas com quem que eu tô falando, afinal de contas, sabe? Que às vezes eu entro numa neura aqui, comigo mesma, eu falo, cara, será que eu tô falando para as mesmas pessoas? Tipo, quem tá me lendo, sabe? Será que eu tô falando sozinha? Será que eu tô falando sozinha? Será que eu tô alcançando pessoas que, de fato, precisam ouvir ou ver os livros que eu tenho para indicar? As pessoas estão lendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas pessoas. E quem não lê, tá aqui também, sabe? Então, essa é uma preocupação constante que eu tenho ali. Porque os livros que eu trago ali no dia a dia são livros que eu acredito, são livros que me formaram como pessoa, para a gente falar sobre gênero, sobre raça, sobre classe, sobre trabalhadores, sobre política, direta ou indiretamente. E esse é o objetivo da página, assim. Eu comecei com esse objetivo, trazer literaturas fora do eixo ali que a gente está acostumada, com editoras independentes. Legal. Então,
é muito difícil no dia a dia a gente ter essa afirmação do, você está sendo ouvido, está chegando nas pessoas que você quer que chegue para além da sua bolha, né? Mas de vez em quando a gente se depara com muitos resultados legais, com feedbacks legais, com pessoas que falam, cara, eu comecei a ler por sua causa, assim, eu li esse livro por sua indicação, eu nem gostava muito de ler, eu gosto da sua produção. O Instagram às vezes sabota muita gente, mas tem muita coisa legal que já aconteceu, como, por exemplo, quando eu postei o livro da Tati, que é o Quando as Árvores Morrem. Pelo amor de Deus, espero que todo mundo que ouça esse podcast já tenha lido. Não, eu acho que sim. Não é eu possível. Também esperamos que sim, né? Por favor, quem não leu, por favor, leiam, que eu amei, eu adorei. E aí, eu achei que ia ser só um post normal. Falei, vou lá postar minha fotinha, que às vezes baixa aquela frustração, sabe? Eu falo, ai, tô falando com quem, sabe? Aí, postei. E foi bizarro, assim, que teve um alcance de 30 mil, uma simples foto. E nunca tinha acontecido isso, assim. É muito doido, porque é isso, a gente não sabe como o algoritmo funciona. Como vai receber, né? Exato. Eu agradeço essas visualizações. Me honram. Exato. Então, eu acho que no dia a dia, são muitas questões que passam, assim, na cabeça de uma pessoa que quer produzir conteúdo, que quer chegar em mais pessoas, que quer tornar a literatura acessível e que quer também fazer com que os livros que a gente sabe que não cheguem tantas pessoas, diferente daqueles mais vendidos, diferente daqueles que todo mundo conhece. Exato, sabe? Então, acho que no final das contas, esse é o meu objetivo. Eu encontro muitos desafios, não só do Instagram, mas comigo mesma, com a minha insegurança, com aquela coisa de, se adaptar aos formatos que estão cada vez mais, né, imediatistas. E é importante também a gente mudar e se adaptar com o que as pessoas querem, mas também sem perder a nossa identidade. Eu acredito que eu tô nesse equilíbrio aí que eu tô um dia, talvez eu encontre, assim, sabe? É algo que eu queria até ouvir de você tocou num ponto importante de vocês duas, que você falou desses livros mais conhecidos, porque eu tenho visto essa crítica, esse espaço que vocês ocupam no online e no offline como uma curadoria também. A gente pensar que, sei lá, mais de 100 livros são publicados todo dia, então como esses livros vão chegar aos leitores? Eu mesma sou muito leitora e a gente acaba às vezes se levando por, vou ler esse aqui, talvez que estava finalista de um prêmio, esse aqui que está aparecendo toda hora, a editora tem um super marketing. Eu queria entender para vocês como é sair um pouco desse espaço, desses livros que estão sendo sempre falados, porque a gente vê ali que às vezes tem uns que, eles aparecem em tudo. Todo lugar que a gente vai, seja na livraria, no prêmio, no blog, na resenha, na newsletter, são alguns mesmos livros. E então, o que está por trás disso, né? Que muitas vezes é um investimento ali. Às vezes a gente está falando de quem fala e por quem fala, né? Por meio de qual editora fala também. E eu sei que às vezes, enquanto o trabalho de vocês também faz parte falar desses livros mais conhecidos, mais que chegam mais, que vão estar numa editora maior. Eu queria entender como isso chega para vocês, como é esse equilíbrio entre tá ali falando desses livros que vão ser falados, mas tentar sair um pouco dessa lógica, bolha, né? dessa lógica. É bem desafiador, né? Eu acho muito bonita a sua escolha, né? De pensar editoras menores, porque a gente sabe que existe uma disputa mercadológica em que se parte de um pressuposto de que falar de uma editora, por exemplo, como a Claraboia, que para mim não é uma editora pequena, mas se a gente for pensar no mercado, né, é muito menor, você vai ter menos alcance ou isso vai te gerar menos parcerias ou, enfim, publicidades do que se você falar de uma editora muito maior, assim. E também é um trabalho, imagino que para você seja mais ou menos isso, é um trabalho meio que de formiguinha, né, porque para a gente conseguir acessar esses livros, tem que ser ou uma busca ativa e independente, ou você tem que ir numa livraria que tenha uma curadoria legal e meio que fuçar as coisas, né? Porque senão a gente acaba ficando muito enviesado a ler esses livros que são, enfim, os mais vendidos, das editoras maiores, né? Os hypes do momento. Hype, né? E só fazer um parênteses, claro. Ou às vezes também chega pelo próprio autor, né? Porque a gente está vivendo um mundo que, por exemplo, eu trabalhei muito meu livro, trabalho ainda meu livro, e às vezes é meio, não é chato, mas assim, eu não gosto muito de ficar me aproximando do influenciador, porque ele vai falar do meu livro. Cara, eu gosto de pessoas que eu gosto do trabalho, né? Mas é legal, porque às vezes trabalhando, o influenciador te nota e fala, peraí, deixa eu ver, né? O trabalho dela e é interessante isso, né? Esse caminho também. Porque ainda tem, hoje em dia, chega para vocês, talvez, o da livraria, o da editora, o do marketing, o do autor. Nossa, e do autor. Ainda tem isso. Que tá trabalhando ali por conta própria. Olá, eu sou a Tammy Enganan. E para falar sobre crítica literária,
internet, hoje eu gostaria de partir da minha própria experiência e trazer uma perspectiva talvez um pouco otimista ou positiva acerca da relação entre essas duas coisas. Em 2015, eu estava no 2º ano da minha graduação em Letras na USP e eu criei o Literatame, que é um canal em que eu falo sobre literatura, né? Um canal que está presente em diferentes redes sociais, tem um site próprio também, e que hoje é o meu trabalho, mas que naquele momento não passava de um hobby, uma possibilidade de chegar a outras pessoas que também gostavam de literatura e de alguma forma poder espalhar por aí o meu encanto pelos livros. Conforme os anos foram passando e eu fui estudando e entrando em contato com a crítica literária convencional e acadêmica, eu passei a enxergar na internet um espaço onde era possível exercer a atividade da crítica literária, um espaço obviamente alternativo, mas que me possibilitava estar ali como crítica literária, coisa que dificilmente aconteceria em meios tradicionais como jornais, impressos, suplementos, que são muito importantes, muito ricos, mas que funcionam dentro de uma cadeia da qual nem todos podem participar. E a internet é esse espaço um pouco mais democrático nesse sentido. E hoje, né, depois de 9 anos que eu comecei, eu tenho visto a internet muito mais ocupada, primeiro, pelas próprias instituições da crítica literária convencional, tradicional, então a gente vê todos esses suplementos, esses jornais que eu comentei, com uma presença ativa nas redes sociais, então trazendo essa crítica literária formal para o espaço virtual. E, por outro lado, também vejo na internet como um caminho para que todas as pessoas, quaisquer pessoas, possam falar sobre literatura. O que significa que nem todo o conteúdo literário na internet é crítica literária, muito menos se classifica dessa forma. Pelo contrário, grande parte dos produtores e produtoras de conteúdo que a gente vê no YouTube, no Instagram, não tem essa pretensão. Mas ainda assim, esses perfis podem vir a ser pontes para que se chegue à crítica literária de fato. A crítica literária foi ganhando uma nova cara, porque há muita gente falando sobre livros e produzindo um trabalho realmente crítico acerca da literatura nos seus próprios espaços dentro da internet. Isso pluraliza muito a nossa visão acerca da literatura, ao mesmo tempo em que promove um acesso muito mais facilitado a esse pensar a literatura, né? A reflexão crítica acerca dos livros e a própria leitura, né? Então eu acho muito positiva essa proliferação de pessoas falando sobre literatura na internet e de novos críticos que encontram ali uma possibilidade de publicar os seus trabalhos, de exercitar esse pensamento crítico acerca do fazer literário e convidar outras pessoas que talvez de outra forma não chegassem a isso, a fazer o mesmo, né? A pensar a literatura, a incluir a literatura no cotidiano. Então, eu realmente tenho uma visão tanto, talvez um pouco utópica, da internet como uma aliada à literatura e ao pensar literatura, principalmente se a gente tem uma ideia de pensar literatura coletivamente, né? Porque pela internet a gente consegue chegar aos outros e juntos construir alguma coisa. Acho que o Literatame é uma grande prova disso. Então eu sou uma defensora de que a gente ocupe todos os espaços possíveis com literatura, inclusive o espaço virtual, e eu enxergo hoje a internet como uma parceira importante para essa difusão literária, que pode vir a ser um braço, que na verdade já é um braço forte aí para o fortalecimento da crítica literária e da sua própria difusão no Brasil hoje. Então, como é até para vocês conseguirem
fazer esse equilíbrio, né, para não ficar tão enviesado, para também ter essa curadoria que vai para o leitor. Como... Eu interrompi a Carol, pode continuar. Desculpa. Eu acho que eu até esqueci. Não, lembrei. Não, eu só ia comentar que, por exemplo, no meu caso, que tem essa escolha, assim, de ler mais autores negros, né? É claro que a gente tem hoje um número maior de autores circulando por editoras maiores, assim, né? Mas tem esse lugar também, para mim, muito de uma curadoria que parte das minhas amizades, assim, sabe? Acho que dessa troca constante. E de uma coisa meio, tipo, sentar no Google e meio que pesquisar. O Instagram também é uma ferramenta muito boa para isso, né? E para mim, quando eu consigo fazer esses encontros, por exemplo, na livraria, com essas autorias, com essas editoras menores, eu sinto que é uma coisa que me deixa feliz, assim, porque tentar apresentar algo que está ali nas prateleiras das livrarias, mas que muitas vezes não é acessado, né? E acho que por enquanto era isso. E ser convidado para um evento, por uma curadoria, eu como escritora, assim, eu acho que é um baita reconhecimento, né? Sim. Assim, a leitura é um baita reconhecimento, a resenha é um baita reconhecimento, mas ser convidado para um evento é quase um selo, assim, né? Sim. Olha, vem aqui falar sobre o seu livro, é ultrapassar essa barreira da estante, é ultrapassar a barreira, né, do marketing digital e sim ser chamado para falar, para ter voz, né, sobre o que você escreveu. Então, é um trabalho que te deixa feliz, mas também deixa muita gente feliz, né? Que você convida, que você convoca e reúne. Parabéns. Parabéns para as duas. Obrigada. Bom, no meu caso, tem a questão ali de quase uma disputa de tantos livros que chegam, né? Assim, eu imagino. Gente, é bizarro. É muita coisa. E para uma pessoa ansiosa ali, uma cria do capitalismo, e você fica, meu Deus, eu preciso ler tudo, assim. Que às vezes eu olho a minha estante e eu falo pro meu companheiro, assim, eu falo, eu não vou conseguir, cara. Não vou conseguir ler tudo que eu quero ler. E eu fico mal, assim, mal, triste, porque é tanta coisa que a gente quer conhecer, e aí na hora da gente fazer a curadoria até falar, puta, mas o que eu vou levar ali para as pessoas que estão me ouvindo? E eu sempre vou muito pelos temas, que é isso, assim, eu falo que quanto mais triste, mais ferrado, mais, sei lá, protagonista mais louca for, mais eu gosto, assim. Então eu sempre trago esse tipo de livro que eu acho que tem essa capacidade de despertar alguma coisinha, assim, nas pessoas e que as pessoas nem vão perceber. Né? Um exemplo muito legal que eu gostei, que eu preciso, inclusive, fazer um conteúdo maior sobre, é um dos que estavam concorrendo Jabuti, que é o Via Ápia, do Giovanni Martins, que gente, eu não li ainda, mas muita gente já falou. Gente, é incrível, porque é muito louco que é um ótimo exemplo de uma pessoa que escreve absolutamente bem, sem seguir um tradicional, assim. E a construção dos diálogos que ele vai trazendo ali, a ambientação, a gente se vê naquelas histórias, ainda que a gente não conheça boa parte também dessas regiões que ele está trazendo ali, mas você vê o Brasil ali, você se vê representado de uma forma ou de outra, porque é o seu Brasil, e se você não se vê, você fala, como assim eu não entendo essas gírias, assim? Eu já vi muitas pessoas, eu li o Via Ápia e eu não entendi as gírias, eu falo, bom, acho que é uma boa forma de você começar, assim, porque também faz parte do nosso idioma. Então, eu gosto muito de trazer esse tipo de livro, assim, que as pessoas falam, é difícil, é desconfortável, não sei se eu gostei. E às vezes é muito bom a gente se questionar por que a gente não gostou. Sim. E por que onde ele pega, né? Por que a gente não se incomoda com um livro traduzido que é de uma cultura totalmente diferente da nossa, europeia, colonizadora, e a gente não fica incomodado de não conhecer os termos, a gente não fica Eu fiquei pensando nisso porque eu tava lendo, eu conversei com meu companheiro, que eu fiz ele ler Giovanni Martins também, meu companheiro não é muito de ler, ele não era antes, mas depois que eu entrei na vida dele, eu falo, ele fica empolgado, eu falo, vou ler. E eu tava falando do Giovanni Martins, fui ver as resenhas, eu falei, cara, é muito engraçado. Porque as pessoas, elas ficam criticando. Ele usa muita gíria. ele usa isso, não dá pra entender. Eu falo, nossa, é engraçado, porque quando vocês vão ler clássico, vocês não acham José de Alencar, todo mundo entende, gente. Cara, eu acho muito engraçado. Isso não vem no incômodo quando vocês vão ler? Uma página de descrição da asa da graúna. E por que José de Alencar, da hora, ele escreve muito bem, não sei o quê? E por que aqui, quando a gente vai falar de Giovanni Martins, José Faleiro, vários escritores ali que estão vindo da periferia, por que é tão incômodo, sabe? Tipo,
Sim, eu acho que é o lugar na estante, né? Exato. Que é colocado. Quem coloca? Acho que é justamente o que a gente está falando aqui, né? É muito engraçado. Fiquei pensando muito nisso. E a gente está falando de um autor publicado agora, correta, né? Por uma editora grande, né? Sim. Exato. Não é um outro Giovanni Martins também, né? A gente falou no episódio anterior muito dessa questão, a gente estava falando com poetas, e a gente falou muito dessa questão que a mulher, ela não só precisa um dia dizer eu sou poeta ou eu sou escritora, mas se reafirmar, porque parece que é uma validação que é retirada. E eu sinto um pouco isso, né? Como a Carol trouxe, o Giovanni está numa grande editora, mas mesmo numa grande editora mesmo não basta, assim, né? E a gente está sempre questionando e sendo questionado também, né? Como pessoas aí que estão escrevendo, que estão fazendo crítica sobre esse lugar, né? Então é como se nada fosse garantido. A gente sempre precisasse, né, ficar a gente não como categorias universais, né? Porque somos múltiplos, mas é sempre essa questão. Eu achei muito curioso que a Catarina trouxe essa questão do isolamento, em que eu acho que a Carol até concordou de, para quem que eu tô falando e tal, né? Porque na minha cabeça, supostamente essa crítica de hoje, ela é muito, né, aberta. Lógico que não estou dizendo que não é aberta, mas assim, tem muito diálogo, tem muita troca, tem os comentários, tem muita ferramenta de interação, né? A gente não está falando de um jornal em que o cara escrevia, quem respondia uma crítica literária, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Giovanni, já que a gente está falando dele, se posicionando no Instagram dele sobre um prêmio literário, né? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, e ainda assim tem, né, quem está fazendo crítica ainda se pergunta para quem que eu estou falando. Ainda existe, agora não é um isolamento pelo jornal, pelo espaço físico, mas um isolamento pelo algoritmo, né, que também acaba talvez afastando um pouco alguns conteúdos, né? Enfim, uma reflexão para a gente pensar. Principalmente os temas que ele traz ali, né? Que a gente está falando de guerra às drogas e tudo mais. Então, acho que tudo é bem... É um buraco que a gente entra de pensar o porquê que não, sei lá, não ganha o prêmio, porquê que não chega em tais pessoas, porque não é acessado e simplesmente porque não é para ser, né? É bem positivo para a mídia, para, sei lá, para o mundo que o Giovanni não seja lido, né? Sim. Então, sei lá, o quanto que a mídia e outras pessoas corroboram para isso, né? Eu acredito que às vezes a gente também se colocar no espaço de não precisar tanto da validação dos prêmios, porque se a gente pensa na quantidade de livros, a gente já está falando da quantidade de livros que vai ser talvez até lido ou publicado, vai ter uma crítica, uma resenha, vai estar num blog. Agora imagina ainda a quantidade de autores que vão ser finalistas do prêmio ou ainda ganhar um prêmio. É uma quantidade muito, muito pequena. E às vezes a gente se pega muito nessa validação do, não ganhou, então, não é válido, tinha que ser aquilo. Gente, não. E não só prêmios, mas espaço na imprensa, né? Isso a gente falou no primeiro episódio dessa temporada, que as escritoras independentes vivem sob uma égide do tem que sair tem que ser lida por clube de leitura, tem que estar em evento, tem que estar em livraria, tem que estar. Isso eu tô falando depois, né? Porque antes tem que escrever e publicar por uma editora grande, publicar por uma editora grande, chegar e tal. E eu acho que é isso, assim, que a gente está falando agora também, né? Não se prender a isso, porque quem chega até a imprensa, uma grande imprensa, quem chega até um prêmio literário, né? Acho que esses espaços, às vezes, da Nova Crítica, eles são muito mais acessíveis e tá rolando coisas muito mais interessantes. E chega até em mais pessoas, a depender, né, de quem fala, assim. Sim. Isso que é legal. Com certeza. Mas essa questão que a gente está falando que tem se repetido, né? Seja no lugar de uma produção de conteúdo, de uma crítica, seja no lugar de escritora, né? Quais são os nossos validadores, né? Sim. E isso é muito perigoso, né? Porque eu acho que tira também um pouco do prazer do fazer, né? Nossa, com certeza. Porque para mim, por exemplo, a produção de conteúdo na internet, ela não é algo que eu consigo fazer de forma sistematizada, porque me gera muita angústia. Não, você tá certíssima. Não recomendo. Assim. Mas, ao mesmo tempo, também, no espaço offline, na livraria, também me gera angústia. Porque você, às vezes, vê, por exemplo, um encontro que você pensou muito. Ontem aconteceu um encontro desses. Assim, a gente recebeu a Kalila das Mercês e a Lubi Prats, né? E aí, era um encontro que eu desejava há muito tempo e que foi muito celebrado na internet, e aí presencialmente talvez não era a quantidade de pessoas que eu idealizava. Nossa.
Mas aí tem esse lugar de não validar o sucesso do encontro pelo número de pessoas. Mas como é difícil a gente fazer isso, né? Nossa, Carol, você me traduziu. E é muito louco pensar que pra você também existe essa... É exatamente no Afilarium Online. E, tipo, sendo muito sincera, assim, me abrindo, eu sou uma pessoa que eu preciso da validação alheia, assim, de uma forma que se eu não tiver validação alheia, é uma bosta. O que eu estou fazendo não é necessário, ninguém me ouve, eu realmente sou uma pessoa ruim no que eu faço. E é muito perigoso, é exatamente o que a Carol falou, assim. Que a uma gente, armadilha, né? Muito uma armadilha terrível, porque a gente se coloca, já entrei em uns buracos, assim, que eu falei, cara, eu vou desativar isso aqui, porque... Sabe? Será que eu sou tão boa assim? É uma angústia que pega dos dois lados, né? Exato. A gente fica ali vendo e tá com vocês e tá com a gente também, enquanto autora, que você publica, mas o livro não aconteceu, ou como você falou, não foi tanta gente quanto eu idealizei, não chegou no espaço que eu pensei. São de vários lados que vem essa cobrança, né? Produtor de conteúdo, putz, tais pessoas foram chamadas para esse evento, putz, por que eu não fui? Ai, eu como autora, o autor que começou ao mesmo tempo que eu, ao mesmo tempo foi indicado para o prêmio, por que eu não fui? Então, a gente meio que precisa dessas validações, ao mesmo tempo que a gente sabe que essas validações, elas não significam tanta coisa, mas a gente também precisa, né? Sim. Então, a gente entra num... A gente busca, acho que essas validações, esses selinhos que eu falo, até para você, talvez com esse selinho eu consiga mais mudar de fase, né? Sim, selinho, mudar eu vou de conseguir fase, que mais gente me veja. Exatamente. Então, fica um pouco esse embate de não vou me importar, mas, poxa, ao mesmo tempo aquele selinho seria legal, né? Mas não dá pra ficar refém disso, né? Porque senão a gente, cai em armadilhas. E é isso, estamos 4 angustiadas aqui falando sem saber o que fazer. Todo mundo tem essa muitas perguntas, poucas respostas, né? E a gente tá falando bastante nesse episódio, tá se atropelando um pouco, acho que a gente tá ansiosa, todo mundo com muitas questões. Precisa desabafar, trazer aqui. É o final do ano, né? Que tá todo mundo já... Ninguém, né? Mas eu acho que não ser definida por números, seja em presença de público, seja em alcance de views, seja em número de livros vendidos, porque na parte da escritora também, acho que eu comentei isso no primeiro episódio dessa temporada, que você tem que vender muito, mas também não muito, porque senão você cai num terreno comercial. Ainda tem isso, né? Cara, aí já é ruim. Ainda tem isso, até quando vende muito, não. Calma aí, porque aí aí tá pop demais. Você tá muito pop. E isso pode acontecer até dentro das editoras, né? As editoras considerarem aquele livro comercial e por isso, não tá nesse espaço da crítica, não tá nesse espaço da intelectualidade. Gente. Então, são muitas armadilhas. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde vamos fazer outra coisa. eu acho que... E a gente continua, isso que é pior, né? Tipo, a gente tá aqui tomando e falando, eu não abro mão disso. Né? Fazendo a roda girar. Mas eu acho que a gente tem pra onde correr, que é exatamente um centro, que eu já falei também isso algumas vezes, que é tentar se perguntar por que a gente faz isso, né? Sim. Parece uma pergunta muito abstrata e subjetiva, mas e precisa ser repetida muitas vezes, falado, né? Por que você escreve? Sim. Por que você faz o seu trabalho? Eu garanto que a primeira resposta nunca vai ser, porque eu quero que muita gente veja. A resposta não vai estar ligada aos números. A resposta tem a ver com um centro que é só seu, que pode ter a ver com a sua, com a sua Carolzinha criança, Catarininha, Tatianinha, Isabelinha, mas essa resposta, que tem a ver com também os nossos desejos mais, né, íntimos, ela acaba te sustentando quando essas armadilhas chegam, né? E eu acho que é muito interessante para mim ver que isso também está no lugar das críticas literárias, né? Porque para mim era muito um lugar, né, nesse ensimesmamento que a gente tem, eu olhar sempre isso no lugar das escritoras, mas parece que é um privilégio, né, entre aspas, das mulheres, né? As mulheres inseguras, angustiadas, frustradas, né? E por mais que pareça que a gente não responde, uma coisa que a gente tem conversado muito é que ainda que a gente não chegue na resposta, a gente lança a pergunta e não consegue responder, é muito importante a gente conversar, porque a gente tem visto muito nesses espaços quantas mulheres estão com essas mesmas angústias e não falam. Por muito tempo a gente não falava. Ficava como algo velado tá tudo perfeito. Eu tô aqui com o livro, tô aqui com o canal, tô com tal coisa. Tá lindo. Então, acho que quanto mais a gente debate também, a gente vai pensando em soluções para esses caminhos, né? O que a gente vai fazer a partir daqui? Porque às vezes não chega também, mas a pergunta é o que move, né? Falando aqui, usando um pouquinho da minha formação de psicóloga, a gente precisa, enquanto a gente está buscando ali o sentido, é o que movimenta, é o que te leva para ação. Quando você já não tiver mais o motivo, ou quando você tiver a resposta completa, você fala, ok, e agora, né? Tá bom. Próximo, né?
E eu fico pensando muito que, por mais que a gente fale muito de angústias individuais, de processos que em algum momento são solitários, a gente está o tempo todo falando sobre o encontro, né? Sobre seja coletivo, o encontro do livro pronto com os leitores, seja do que a gente faz enquanto pessoas que estão movimentando a crítica, entrando em contato com outras pessoas que vão ali acessar um conhecimento e conseguir ler o livro que elas estão escrevendo de uma outra forma, né? E eu acho que, no fim das contas, essa coletividade é muito importante, assim. Tanto que cada vez menos eu me vejo trabalhando sozinha, assim. Que legal. Eu acho que não faz sentido, né? Porque a gente amplia possibilidades, a gente amplia repertório, mas também tem esse lugar de afeto, né? Porque Nossa, sim. Esses questionamentos, eles estão o tempo todo, né? E como você falou algumas vezes, né? Sobre essa coisa do imediatismo, né? Que é uma coisa que me pega muito, né? Trabalhar com produção de conteúdo, trabalhar dentro de uma livraria, e você vê a quantidade de livros que são impressos por mês. Às vezes eu falo assim, gente, parem as máquinas. Nossa, sim. Parem as máquinas, não dá. Sim. E como lidar com essa angústia e com essa falta, né? Saber que a gente não vai dar conta de ler tudo, falar de tudo. E aí, pra mim, foi muito bom isso, assim. Tanto que eu tenho conseguido, de um jeito talvez um pouco contraditório, voltar a postar sobre livros no meu Instagram. Ai, que bom. Mas assim, sei lá, li um livro há 3 meses atrás, e de repente um dia acordei, vou falar desse livro aqui. E é muito louco, porque acho que às vezes a gente, primeiro sobre essa questão do afeto, eu nunca imaginei que ao criar essa página eu conheceria pessoas e teria afeto, assim. Tati, que a gente acabou se conhecendo na Gato Sem Rabo. Tenho vários amigos que surgiram, daí a gente se encontra frequentemente. Latina Leitura, Tati Leite. Mais legal, né? Bárbara. Então, são pessoas que ali, literalmente, se tornaram parte da minha vida pessoal. De tanto ir na Gato Sem Rabo, também conheci várias pessoas ali que eu nunca imaginava. E que no final também se tornou uma gasolina para eu continuar. E também pensando nessa questão da produção, por mais que a gente se coloque nesse lugar de com quem eu estou falando, será que meu trabalho vale tanto assim? Eu acho que a gente tem muita mania de literalmente se colocar para baixo e não valorizar o poder que a gente tem. Porque quando eu posto um story, ou quando eu posto no feed algum livro, não tem nada que mensure o quanto daquela pessoa comprou. E a gente não faz ideia. Eu falo muito para os meus amigos, assim, a gente não faz ideia. Eu, Carol no offline, eu no online, espero que cada vez você mais online. O quanto que a gente faz as pessoas comprarem os livros, assim. Isso reverbera, né? E aí, por a gente não ver esse resultado certo, a gente fala, não, ninguém tá ouvindo o que eu tô falando. Sendo que já teve vezes de eu abrir uma caixinha de perguntas e falar, fala um livro que você leu por indicação minha. E números, assim, e que aí eu viro pro meu companheiro, mais uma vez eu falo, cara, se, sei lá, 1.500 pessoas visualizaram esse story, quantas pessoas será que compraram? Ou se esse post chegou em 20 mil pessoas, quantas pessoas será que compraram? Sim. E por a gente não ter aquele número ali, a gente não tem ideia do quanto a gente movimenta o mercado editorial, né? Com certeza. Sim. Gente, eu queria fazer uma pergunta mais prática. A gente filosofou bastante, agora eu queria fazer uma mais prática. A gente pensando, então, nesse mar de livros que chega para vocês. Chegam muitos livros de todos os lados. O que chama mais atenção? O que vocês acham que levam vocês a falar, poxa, estou aqui com uma pilha de 100 livros, acho que eu vou ler esse aqui, hein? Na visão de vocês, né? Para vocês, exatamente, não é algo generalizado, mas o que pesca vocês, assim? A Carol já adiantou algumas coisas, a autoria. Seja no livro, seja no autor, seja de onde vem a região, mas enfim, no tema, o que pesca vocês nessas leituras? Eu sou uma leitora muito assídua de poesia, então poesia me chama muita atenção, em especial de mulheres. E aí, se a gente for entrar num recorte maior, né, enfim, muito mais de mulheres negras. E eu sempre brincava com um amigo, que é da Baixada Fluminense, que eu não era uma leitora de prosa, assim, né. E tem mudado bastante de uns tempos pra cá. E eu tenho descoberto que eu gosto muito de narrativas que brincam com a temporalidade, assim, sabe? Que tem uma sobreposição de tempo. E gosto muito... Você falou de livros tristes, né? Eu gosto muito de livros que tenham esses relatos que falam sobre guerra, sobre conflitos, as pessoas que sobrevivem a esses relatos, né? Em especial, livros de autoria africanas, assim... que a gente lê, sangra, depois a vontade de nunca mais ler nada, assim. Então,
Mas, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa ainda mais da poesia e do ensaio, assim. Eu também gosto muito dessa escrita ensaística, porque é uma escrita que me faz vontade, me dá vontade de escrever, assim, sabe? É uma leitura que me dá vontade de escrever. Acho Isso que eu falei subverte o acadêmico também, muitas vezes, né? Fica nesse limiar entre o acadêmico e o literário, né? Sim, Gosto muito de ensaios também. Eu sou a pessoa da prosa, literalmente o contrário, leio pouquíssima poesia. O que eu li de poesia esse ano foi Amor Mais Que Maiúsculo, que são as cartas, na verdade, da Ana Cristina César, né? E me apaixonei. Falei, quem sabe é uma caminhada aí pra poesia. Sim. Mas eu sou uma pessoa muito do romance, no sentido literatura do romance, mas principalmente acho sobre cotidianos. Tem 2 autores, inclusive, que estavam na Flip, que é o autor de Saia da Frente do Meu Sol e O Que É Meu. Eu acho muito interessante que eles meio que fazem uma biografia de pessoas que não ganhariam uma biografia. Então, são pessoas que passam despercebidas pela gente, assim, que a gente pensa, é só mais uma. Então, eu gosto muito de autores e autoras de livros que trazem essa capacidade de narrar uma vida que no nosso imaginário de vamos fazer uma biografia e pesquisar mais sobre presidentes e tal, mas quem está pesquisando sobre, sei lá, pessoas comuns. Né? Pessoas comuns. Então eu gosto muito de histórias de pessoas comuns, também narrativas de mulheres loucas. e principalmente esses temas muito voltados à questão proletário, mulheres negras, homens negros e tudo que acho que de uma certa forma compõe o Brasil, mesmo que seja de outro país, se relaciona muito com o nosso cotidiano, com o nosso social. Então é isso, cotidiano e sociedade, para mim, tem que ter, assim, nas leituras que eu faço, sempre, sempre. E de uma forma relacionando com a psicologia também, porque a formação está aqui ainda. Mais as pessoas, né? Isso me lembra a Ana Liz, no nosso primeiro episódio dessa temporada, que ela falou que era uma escritora que gostava de olhar na janela. Nossa, que aí, olhando na janela, ela via essas pessoas comuns para contar essas histórias. Exato, é exatamente esses, assim, que me pegam muito, assim, gosto muito. Essa observação do cotidiano. Exato. Achei muito lindo que a Carol trouxe, né, e vocês estão trazendo, mas a Carol falou especificamente sobre o afeto como uma via, né, pra gente não cair nas nossas armadilhas e do coletivo. E fiquei pensando, enquanto a gente ia conversando, que eu conheci vocês 3 em espaços de afeto e também coletivos e movimentados por mulheres, né? Eu conheci a Isa no Clube da Escrita, que é fundado, né, pela Jaridia Reis. A Catarina, a gente se conheceu na Gato Sem Rabo, num evento que éramos, né, mulheres escritoras, numa livraria só, né, de autoras mulheres. A Carol, a gente se conheceu numa imersão da minha editora, da editora Clara Boia, promovida pela minha editora. Então, eu acho muito legal a gente pensar, né, eu acho muito bonito quando eu vejo na Flip, né, a rodinha ali dos influenciadores literários e falei, cara, é isso, eu acho que se encontrar com os seus é uma forma também de resistir, né? Não só essas pressões. De se reafirmar e de fugir de uma coisa de se apoiar e de fugir de uma coisa que seria óbvia, que é a competição, né? É verdade. Somando, né? É verdade. Na verdade, vai ajudando, indicando, o outro puxando, assim, pelo menos das pessoas ali que eu fui conhecendo. Eu falo que hoje eu só, sei lá, eu trabalho, por exemplo, pro Pedro, porque eu conheci a Tati que me indicou pro Pedro. Aí eu tive outras oportunidades, tanto em eventos da Gato Sem Rabo, sei lá, happy hours de editoras, que foi muito isso, assim, no final, apesar de ter o crescimento ali nas redes, o crescimento foi muito no offline, de você conhecer essas pessoas, elas te trazerem para perto, ter esse afeto, ter esse coletivo, assim. Sim. Temos. Quando a gente tem um episódio, a gente fala, temos. Passou 1 hora já, acredita? Nossa. Nem parece. É engraçado, realmente. Teve um momento que a gente tava fora. Nossa, demais. E que legal, né? Que movimente isso. Sim. Assim, seja um assunto que nos atravessa, né? De alguma forma. A gente só tem a agradecer vocês pela conversa. Eu falo isso, mas ficaria horas ouvindo mesmo vocês. Achei muito interessante. Eu fiquei muito feliz com o convite, mesmo. Foi ótimo mesmo. E foi um papo muito legal, que eu achei que vocês trouxeram lados, visões muito diferentes, né? E que se unem de alguma certa forma, né? Se complementam. Se complementam. Que legal. Espaço sempre aberto. Por favor, chamem mais. Você ia falar alguma coisa, Carol? Não, tava só contemplando só. Antes de encerrar, gente, conta pra gente onde a gente acha vocês. O arroba, o site, o canal, o que vocês preferem deixar?
Gente, meu nome é muito difícil. Que é Catarina com C e TH, Matavelli com 2 T's e 2 L's. Nossa, cheio de double. Pois é. Entendo. Minha mãe, né? Enfim. E aí eu tô lá no @Catarina Matavelli e tô também na newsletter Um Canto Nosso. Acho que esses são os principais aí, onde vocês podem me achar. Que é linda, recomendo muito. Obrigada. Bom, eu tenho começado, né, a movimentar um pouco o Instagram, que é o _carolina.ferreira. E também tô na Gato Sem Raba, que, enfim, esse ano a gente tem o último encontro agora sábado, né, e depois umas férias e tal. Mas aí no Instagram eu sempre tenho tentado postar um pouco dos eventos, das coisas que eu faço, né. Eu também faço parte de um grupo de pesquisa na PUC, que é onde eu fiz o mestrado, né, que é o grupo GPLAN, que é grupo de pesquisa de literaturas negras. E aí por lá eu tenho um ciclo de lives intitulado Escurecimentos Literários também, que é um canal legal em que a gente convida pesquisadores, autores, né? Então são os 3 lugares em que atualmente eu me encontro, assim. E a sua dissertação já está disponível? Está disponível e estou criando coragem para voltar pro texto e tentar publicar. É que dá um medo, né? Sim. De olhar e falar, nossa, que ruim. Mas eu acho que a gente tem que situar também a produção acadêmica num tempo, né? É o tempo que a gente concluiu aqui. Hoje já seria outro trabalho, né? Tenho certeza que ficou incrível. Já vou colocar na minha lista de leitura. Sim, está disponível já. E aí, se tudo der certo no ano que vem, vamos tentar publicar como livro. Que aí também é isso, né? Sair da prateleira da academia e... ocupar outros espaços. Sim, e movimentar outras discussões. Obrigada, Gente. Obrigada, gente. Foi um prazer. Um abraço. Obrigada que ouviu até aqui. Tchau, tchau.